Meu nome é Alenie Moura, sou técnica de cultura da unidade Sesc Caxias, aqui no Maranhão. E estou aqui para convidar vocês a prestigiarem nosso bate-papo literário, que tem como objetivo estimular o diálogo e a troca de experiências entre escritores caxienses, leitores da Biblioteca Arnaldo Ferreira e público em geral. Hoje aqui teremos o bate-papo Representatividade na Literatura Feminina, Ser Mulher na Escrita, Devir Mulher no Ato de Escrever, com a mediação do escritor e multiartista Isaac Souza e a doutora em Arte, Educação e escritora caxiense Maria do Socorro Borges. Vamos lá? Olá, eu queria começar esse encontro agradecendo primeiramente ao Sesc Caxias, que nos oferece esse espaço, nos dá essa oportunidade de participar disso e conversar com essa pessoa especialíssima, que é a professora Maria do Socorro Borges da Silva, conhecida em Caxias como Socorro Borges, historiadora, especialista em História Política, mestre em Ciência da Educação e doutora em Educação. Estou aqui com o seu livro de Mulher Maravilha, Cidadão Percy, que está dedicado a mim aqui, muito, muito carinhosamente. E esse bate-papo que eu intitulei aqui de Ser Mulher na Escrita, Devir Mulher no Ato de Escrever, Socorro Borges e as Linguagens que o Corpo Pare, né, uma maneira que eu gostaria de detonar certos diálogos aqui, isso não é de maneira alguma uma entrevista. Seria muito pobre pensar em fazer perguntas e obter respostas, né? Eu estava pensando agora há pouco mesmo em um poema do H. Dobal, que ele descreve a mulher e ele fala dos cabelos da mulher e ele chama de árdegos cavalos que amanhã dispara, né? Que é uma imagem absolutamente extraordinária, porque ao falar dos cabelos da mulher, ele se refere justamente à luz matinal, né, que são esses cavalos ardentes disparados pela manhã, e aí isso me remete a um texto de Bachelard chamado A Poética do Fogo. E eu percebo justamente essa poética do fogo na sua escrita, né, que não é por causa da forma, o fogo não tem forma, é uma poética que se define pela energia, né, de calor, pela energia de combustão que ela emana. Então, é isso que eu espero desse nosso diálogo, né? Ser afetado por esse calor que vem da sua linguagem. Dessa forma, né? Como é que essas exigências... Primeiro, como é que essas exigências sociais, políticas, que tentam o tempo todo fixar o corpo feminino, interferem na sua posição, no ofício de escrever, ou na posição da mulher, né, no ofício de escrever, e depois pensar como que esses corpos femininos abrem devires e escapam dessas capturas, para no final a gente pensar especificamente sobre os seus processos de escrita, né, e de criação. Então, feita essa introdução, com a palavra a professora Maria do Socorro Borges. Então, para mim é uma alegria muito grande estar nesse diálogo, como você definiu, e um diálogo como um bom encontro, né, naquela visão mesmo bem filosófica, de que o diálogo sempre é um encontro, e que seja um bom encontro, porque nesse momento aqui nós somos uma espécie de comunicação com o mundo. E fico muito honrada que esse convite venha da minha cidade, de Caxias, do Sesc, né, e de você particularmente também, Isaac, com quem eu tenho uma alegria de trabalhar junto, de conhecer teu trabalho, e de saber como você tem sido uma pessoa que faz uma diferença no mundo, na sua forma de estar, viver e conviver. Principalmente usando a arte. Então, eu agradeço, né, esse momento e vamos iniciar um pouco essa conversa, né? Então, como você falou, a minha escrita
é uma escrita, de certa forma, digamos assim, muito que é atravessada pelo cotidiano. Então, como eu dizia, é uma escrita que é construída nessa relação com uma perspectiva de um devir feminino. Principalmente porque quando a gente pensa a perspectiva de um devir feminino, significa uma perspectiva de um devir que ainda vira a ser no processo de construção. Nós não estamos habituados, acostumados, a nossa herança cultural da escrita não é uma herança cultural atravessada por uma escuta sensível das mulheres, né, essas mulheres, e muito menos por uma perspectiva feminina, principalmente porque toda a perspectiva de escrita que nós nos habituamos é muito, digamos, machista, né? A ciência é machista, a filosofia, de certa forma, é machista, a história, de certa forma, é machista, ou seja, nós viemos de uma experiência de escrita muito silenciada. Então, eu trago, nesse texto que você fala, da Cidadão Pessi, um pouco essa marca da escrita feminina nas suas pluralidades, né? Nas suas pluralidades e nas suas singularidades, né? Onde, através de um corpo coletivo, a gente fala das perspectivas, daquilo que a gente pensa de como construir o mundo, usando como disparador filosófico a ideia do que seria educar em direitos humanos. Há um pouco isso para o início de conversa. E nós mulheres, sobretudo nós mulheres, escrevemos ouvindo as vozes de outras mulheres, né? Essa é uma escolha que a gente faz hoje, principalmente as mulheres que estão no movimento, que estão na pesquisa, que estão nos grupos de resistência. Nesse sentido, muitas mulheres hoje, elas usam essa escrita como uma tática mesmo de até romper o processo de silenciamento histórico que marcou toda a nossa trajetória, fazer uma espécie de sororidade, né, nesse processo de resistência. E, então, as mulheres que escrevem com um propósito também de libertação de si, né, digamos, um processo de afirmação de libertação de si, e de autoconhecimento de si. E também, nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação de si, reverbera no processo de afirmação e também, acredito, de libertação de outras. Então, o Cidadão Pessi, por exemplo, é um conjunto de vozes, né, de um coletivo que pensa junto, que fala junto para criar outras linhas de devires, né? Possibilidades de mudança e de libertação. A escrita de uma mulher, você usou a palavra sororidade e tudo, a escrita de uma mulher seria inevitavelmente uma escrita de todas as mulheres, uma escrita que toca todas as mulheres de uma forma geral. O fato de ser uma escrita que vem de uma mulher caracterizaria sempre como uma escrita feminina, né? O que seria essa escrita feminina? Então, pegando o exemplo que você fala, minha tese, porque Cidadão Pessi é só um pequeno recorte de 20 páginas da minha tese, eu tento muito quebrar esse viés cartesiano, como diz o próprio Foucault, tentar quebrar as palavras e as coisas, e toda essa estrutura de pensar, né? E assim, eu escrevo, por exemplo, não escrevo na terceira pessoa, como a gente habituou na ciência, né? Para ser ciência, teria que escrever. Então, como processo de resistência, eu mesmo quis escrever na primeira pessoa. Eu falo de uma mulher, o sujeito da comunicação é a leitora mulher, né? Essa leitora mulher representando ao mesmo tempo uma universalidade, mas também uma particularidade, uma amiga leitora, né? Essa amiga leitora, quer dizer, e também uma filósofa leitora, quer dizer, o ato de escrita como um processo de comunicação com outras mulheres. Então, eu quebro um pouco essa linguagem machista que está dentro da nossa razão
científica, de uma perspectiva bem cartesiana. Então, o livro de Mulher Maravilha, Cidadão Pesci, é apenas um texto, né? Mas é um texto, como eu posso dizer assim, que muito povoado de encontros, porque a escrita, no meu ponto de vista, é um ato de ser. É um ato de estar no mundo, é um ato de estar com e entre no mundo. E quando se fala de uma escrita feminina, é principalmente essa perspectiva mesmo, como a gente pode fazer desse processo uma afirmação de ser, estar entre e com o mundo, e no mundo, né? Um mundo que foi, inclusive, negado a nossa existência enquanto lugar público e político. Então, talvez o mais encantador na escrita seja justamente essa interposição no mundo, né? Falar e poder ser ouvida. Esse é o meu objetivo, quer dizer, inclusive eu faço questão de ressaltar as vozes delas. Então, para mim, essa questão da solidão, a solidão para uma intelectual, uma artista, uma escritora encarnada com os problemas da vida, na imanência, nunca é um ato solitário, mas é um ato coletivo. E esse ato coletivo, eu penso que está bem, está manifesto naquilo que é o processo de construção cidadão Pesci. De certa forma, eu me inspiro, eu gosto muito da ideia de pensar essa escrita, né, de uma mulher escritora que sempre é uma escrita que fala por si, fala por todos, e daquilo que a Lígia Clark fala, né, de um olhar cego, de alguém que está sempre no caminho, e que no caminho, né, que caminho, a ideia de caminhada é algo que marca muito a minha trajetória, quem me conhece sabe, caminho é algo que está muito na minha trajetória. Então, como diz a Lígia Clark, por exemplo, no caminho eu me dissolvo no coletivo. Então, pensar o processo de escrita como um processo nômade, como um processo de caminhada, né? E aí, justamente, fui muito marcada por essa perspectiva, que aí eu resolvi criar a ideia de filosofia do chão. E mesmo que esse processo de caminho, portanto, no processo de caminho a gente nunca está sozinho, na caminhada a gente nunca está sozinho, pois uma mulher, quando ela fala de si, ela fala por todos, por todas, né? Nós somos uma pluralidade, acho que isso é muito importante, chegarmos ao momento histórico da concepção de que nós somos uma pluralidade na singularidade, e de que o ser humano é assim. Então, quanto mais eu falo de mim é povoado dos meus ancestrais, da minha historicidade, da minha condição cultural. Rimbaud escreve assim, eu é um outro. O eu é o outro, né? E a escrita da mulher sempre é a escrita de todas as mulheres, por mais singular que ela seja. Então, assim, você tem razão, no trabalho que faz com a ciência, na filosofia, na arte, eu uso um pouco esse método que quebra com essa relação, com esse centralismo, do pesquisador, né? De uma intervenção bastante cartográfica, na dissolução do ego, do eu, e o que o sujeito ele parece como um personagem conceitual, como um filósofo, um conceito bem deleuziano, né? Da ideia de empoderamento do grupo. Então, a força dessa escrita do Cidadão Pesci é criar uma linguagem única, mas essa linguagem única dos personagens, do sujeito filosófico, o pseudônimo criado pelo grupo de mulheres, é uma linguagem criada a partir das suas vozes, das suas narrativas, as narrativas produzidas no processo de criação, né? E esse processo de criação é criado a partir, por exemplo, do uso da arte, para fazê-las pensar. No caso, a arte que nós usamos foi justamente tecer, criar uma capulana, né? Então, até como pesquisadora de direitos humanos, que foi a categoria que eu mais tenho
me aprofundado, seria meio que contraditório não fazer da minha escrita algo que expressasse a dimensão da coletividade, né? A ideia dessa pluralidade. Ao mesmo tempo que trazer as vozes invisíveis do passado, as mulheres silenciadas. Por exemplo, os meus sujeitos são mulheres simples da periferia, são mulheres que todo dia constroem esse país, que todo dia constroem uma educação devir, né? Elas estão nesse processo de rompimento, mas que elas não estão nos livros de histórias, elas não estão sendo ouvidas, elas não estão recebendo o prêmio Nobel, elas não estão, muitas vezes, agraciadas na literatura, elas foram invisibilizadas pelo paradigma dominante. Então, penso que essa ideia é muito interessante, né? Então, meu trabalho é um trabalho que, enquanto quer traçar linhas, né? Uma caminhada e que, na encruzilhada, né? Eu trabalho um pouco tem uma relação com tudo que é rizomático, né? Criar uma ideia de uma educação que não tenha um centro, mas que pensada como justamente um rizoma. E um rizoma é algo que não é central, que não tem um centro, mas é algo que, no processo de horizontalização e partir do chão, da imanência, cria várias possibilidades de encontro, de linhas que se convergem, que se bifurcam, que se desviam, né, e por aí vai. Então, eu trabalhei um pouco nessa perspectiva, e tanto é que eu trabalhei um pouco também com a ideia das cartas, e por aí vai. Mas, assim, diante de tudo isso, é interessante isso, dentro dessa, e pegando só o exemplo do Cidadão Pessia, eu falo na primeira pessoa, mas eu falo sempre na pluralidade de vozes que estão dentro de mim, né, e na escuta sensível dessas narrativas de mulheres. Mas aí, enquanto você falava, me ocorreu sobre os trabalhos tradicionalmente femininos, né, os trabalhos de diversas sociedades ao longo do tempo. Eles, em geral, são trabalhos coletivos, né, que essas mulheres fazem juntas. Muito normalmente elas fazem cantando, né? Tem muitas canções, as canções de rendeiras, quando você falou do tecer a capulana, né? E remete a esse trabalho das rendeiras, que é sempre um trabalho coletivo, é sempre um trabalho atravessado de canto, de dança, né? Aqui no Maranhão, por exemplo, o trabalho de pisar, de pilar o arroz, o milho, né? E é uma mistura de canto com dança, com a própria poesia dos textos das canções. Então já parece uma coisa marcadamente feminina essa produção, esse trabalho em coletivo, né? Enquanto que trabalhos masculinos tem muito a característica de ser individual. O trabalho do ferreiro, né? O trabalho do marceneiro já é um trabalho mais individual, em que ele pode ter ajudantes, diferente dos trabalhos tradicionais femininos, que são trabalhos feitos pelo coletivo, são as quebradeiras de coco, são as tecelãs, são as rendeiras, né? Acho que a mulher, inclusive, hoje é reconhecida, a mulher tem essa artesania, né, da arte de fazer, né, aquilo bem que dissertou, fala, a artesania. Por exemplo, eu agucei muito duas extremidades no trabalho para fazê-las pensarem no processo, né, de construção, de todo o processo narrativo e de produção dos devires, dos confetes, dos conceitos, as extremidades que a gente não dá, as mãos, né, as primeiras técnicas que eu trabalhei com as mãos, o que a gente cria com as mãos e com os pés, né, como é que a gente, no caminho, consegue criar, e como é que a gente, com as mãos, consegue, no ato de pensar, fazer, né, no processo mesmo da artesania, do processo de criação, entendendo que não há essa separação de uma teoria com a prática, mas a teoria sempre como processo de um revezamento
entre uma prática e outra, e a prática sempre como um processo de revezamento entre uma teoria e outra. Ou seja, como fazer esse processo, né, com as mãos, né? Então, quando a gente diz em termos, eu falo muito, eu penso com o pé, e eu penso com a mão, é um quebrar da perspectiva bastante, digamos assim, dominante e dualista e cartesiana, eurocêntrica, de dizer eu penso com o pé, eu penso com a mão. É dizer que o processo de linguagem, de criação, ele está no corpo todo. Quando eu penso na escrita, eu penso muito numa perspectiva que a nossa sociedade tem, né? Nossa sociedade capitalista, utilitarista, né? Que parece que a escrita não é um trabalho, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu era uma criança muito desajeitada, a minha avó dizia assim: esse menino não vai prestar para nada, só vai poder trabalhar se for na ponta da caneta. Que eu derrubava as coisas, eu me molhava toda, ela dizia: esse aí não vai prestar para nada, só vai trabalhar se for na ponta da caneta. Eu acho que foi daí que eu pensei: rapaz, é bom eu estudar, porque senão... Mas, assim, existe uma perspectiva de que o escritor, esse seria um trabalho mais leve, esse não seria às vezes nem é visto como um trabalho, sobretudo quando é um trabalho artístico, né? Quando é uma escrita artística. Mas a verdade é que o trabalho de escrever é um trabalho extenuante mentalmente, é um trabalho fisicamente extenuante, né? Quem carrega as dores nas costas, as dores nos rins, os olhos ardendo, é que percebe quanto que esse trabalho é impactante fisicamente e é impactante além de mentalmente, né? Mas no caso da mulher, ela carrega outras jornadas de trabalho que a gente sabe que são muito maiores do que as jornadas de trabalho de um homem, né? A mulher, ela, sobretudo quando ela é casada, quando ela e mãe, essas jornadas vão se multiplicando, a jornada da escritora, a jornada da mãe, a jornada da esposa, sobre quem acaba recaindo os trabalhos domésticos. Eu não estou aqui de maneira alguma naturalizando isso, mas constatando que é assim a realidade, né? Nossa realidade social faz isso com as mulheres, né? E aí eu te pergunto assim, como é essa sobreposição de jornadas e como é que fica o tempo, o esforço da escrita, né? Quando ele se realiza no corpo feminino, que tem que carregar todas essas jornadas, esses pesos, né, desiguais, né? O jugo desigual, para usar uma expressão bíblica. Eu acho massa essa pergunta, porque nós crescemos com a ideia muito colonizadora de quem trabalha não pode ser intelectual, e você já explicou a origem, né? Está, inclusive, na tradição da nossa democracia grega. Quer dizer, o conceito que nós temos mais caro, digamos assim, em termos políticos, é a ideia de democracia, e essa democracia já digamos assim, pensada a partir dessa separação, de quem pode atuar na vida política não deve estar no trabalho. Isso é terrível. E aí, nesse caso, as mulheres foram duplamente negadas. Negada da sua condição de vida pública, né? E negada da condição da intelectualidade. Essa história de assujeitamento fez com que, impediu que muitas mulheres se tornassem escritora, e que muitas mulheres não fossem, que escreviam, porque sempre tivemos mulheres que escreveram, não fossem reconhecidas cientificamente, socialmente, culturalmente, literariamente. Eu carrego essa experiência da tripla jornada sempre, né? E principalmente agora. Então, para mim, o sofrimento, a labuta, o caos, ele é o campo fértil da criação. Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu escrevo melhor ainda. Eu trago a minha selvageria, né, para dentro das palavras, e eu estilhaço os vidros, eu quebro o que for. Quer dizer, a palavra, ela me serve desses usos também.
Então, ao contrário do que pensa, talvez a maioria, foi justamente na maternidade que eu aflorei, agucei mais a minha veia artística. Eu nem sabia que eu tinha, né? Eu nem sabia que eu podia. Então, por exemplo, com minha filha, a Sofia, eu enxergo muitas outras formas, eu voltei mais à ideia da experiência, eu agucei o olhar do ver, do tocar, do sentir, né? Eu agucei isso, porque uma criança, ela faz isso com a gente está atenta ao mundo, o trabalho, por que nós precisamos de um devir mulher, e a gente fala de um devir feminino, porque é um modo de enxergar o mundo de outra forma. Que a escrita, para mim, assim como outras mulheres, ela é um processo, inclusive, de sobrevivência. Aqui, é como se você criasse mesmo o devir, né? A escrita já é um devir, a escrita já é uma possibilidade de abrir uma janela e escapar desse peso diário. Então, eu preciso gritar, eu sou a boca do mundo, eu sou a boca de todas as mulheres, eu preciso respirar, né? Então, é a minha arma de guerra, a arma dos afetos, aquilo que a gente discutiu em outro momento, né? É a minha máquina de guerra. É a minha oficina, né? É a minha máquina de guerra. Então, um pouco isso, né? É o último texto que eu até escrevi sobre o Frankenstein, Cavaleiro Inexistente, a prática educativa, o último, né, que eu criei recentemente, uma coisinha básica. E aí eu falando, como é que a gente pode quebrar essa armadura, né? Como é que a gente pode, nesse processo de que a escrita, a escrita, assim como a ciência, são pequenos Frankenstein que a gente constrói e que pode nos perseguir o resto da vida se a gente não tem a responsabilidade do que está fazendo, entende? E como é que a gente pode fazer esse processo de criação com uma certa ética, também sem fazer dessa escrita algo violador, né? E você faz parte de um coletivo de escritoras, né, que se chama Mulherio das Letras. Vocês fizeram lançamentos coletivos durante a pandemia, tem uma coleção como é o nome da editora? Venas Abertas, né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre esse coletivo. Então, a minha participação no Mulherio das Letras, ela é um coletivo que se reúne nacionalmente e internacionalmente, tem uma expressão já nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em Portugal, e a ideia, inclusive, é quebrar um pouco da grande lógica editorial bem marcada pelo institucional. A gente cria pelas beiradas, pela periferia das escritas. Por exemplo, a própria Venas Abertas é uma coisa pequena. A gente quer, por exemplo, e ao mesmo tempo que é pequena, é muito grande, porque o alcance é de mulheres no Brasil todo. E a ideia é justamente de fazer circular, né? Tirar esse centro. Olha, quem pode ser escritora? Todas as mulheres podem ser escritoras. A gente trabalha com essa ideia de como suscitar, né? Fazer com que essa mulher sim, encontre a escritora que existe dentro dela. Então, é um grupo bastante marcado pela diversidade, pela diferença, mulheres advogadas, donas de casa, artistas, professoras universitárias, né, muitas mulheres, muito jovens, mulheres mais, digamos, chegando à terceira idade, e aí a ideia é poder dar voz, né, e sair um pouco dessa invisibilidade, com muitos estilos. Outra coisa muito interessante, inclusive você vai observar nos meus textos, diferentemente, eu não muitas vezes, e aí tem essa marca também no Mulherio, eu não quero me parecer como uma escritora clássica, eu quero mesmo estar na diferença e tal, não estou preocupada em manter um estilo clássico,
mas trazer outras formas de escritas que quebram, de certa forma, com essa lógica representacional. Então, a escrita para essas mulheres é algo muito libertador e tem algo de juntar, né? De operar sobre aquilo que a gente consegue construir. E o que eu mais gosto justamente desse grupo é essa possibilidade de destituir o ato de escrever como algo que pertence a poucos, né? E principalmente aos homens. Fazer circular as narrativas femininas para o processo mesmo de resistência e de afirmação das mulheres do quanto elas podem. Assim, essa nossa conversa vai ser compartilhada nos canais do SESC, né, e vai atingir outras pessoas, né, que até hoje nem eu nem você atingimos, e que graças a essa nossa ação de hoje, né, nós vamos conseguir atingir. Aí eu vou perguntar assim, e se entre essas pessoas existiriam outras mulheres que também têm suas escritas e que também querem fazer esses experimentos literários e quiserem se aproximar do mulherio? Tem essa abertura, essa possibilidade? Como é que elas fazem? Sim, tem. A forma mais fácil é buscar nas redes sociais, geralmente uma indica a outra, né? Por exemplo, uma pessoa que me indicou para o Mulherio foi a Linda Martins, né? Que é nossa maranhense, ela é defensora pública, e a gente trabalha muito junto, e ela foi uma das pessoas que me indicou o Mulherio. E aí você faz uma inscrição, né? Dentro tem regras. A ideia é justamente a escrita das mulheres. Isso é bem demarcado, esse território. E hoje eu tenho amizades dentro do grupo, né? Mas aí a ideia é ampliar, sempre ampliar. Tem os encontros anuais, né? Que agora virtualmente teve esse problema, mas tem os encontros. Então, também tem essa forma de reunião, e aí se articula em cada estado, né? Cada estado tem uma forma de articulação. Então, é um grupo aberto, a ideia mesmo é que mais mulheres se juntem, né? E tomem esse dispositivo da escrita como um processo mesmo de viver, né? De afirmação da vida das mulheres e de transformação. E é muito interessante, por exemplo, olha, outro dia uma coisa interessante, uma professora do grupo, que ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela leu, por exemplo, Janela do Devi, e aí ela mandou uma mensagem, eu não a conhecia, né, não a conhecia, ela disse, poxa, como eu me encontrei bem aqui, nesse lugarzinho e tal. Cara, é tão bacana isso, né? Você cria uma circularidade de saber poder, e você cria uma comunicação com pessoas que você não conhecia, com mulheres que você não conhecia. E aí, quando você começa a perceber essas escritas, a gente começa a perceber o quanto a gente tem em comum. Né? O quanto a gente tem em comum, é incrível isso, porque é muito revelador isso. Então, para mim, tem sido participar desse grupo, que eu participo também de outros grupos, né? Por exemplo, eu participo de um grupo mais focado na questão afrodescendente, porque também dentro dos grupos de cultura negra, hoje há todo um incentivo para a escrita, né? Para a escrita, para as narrativas escritas. E então, esse também, diria assim, é outro lugar que fala muito, né, nos últimos tempos, para mim, dessa necessidade de escrita, né? E aí que vem de outros. Agora mesmo, por exemplo, propositalmente, num trabalho de pesquisa que eu estou fazendo com a aluna de PIBIC e também pelo laboratório, a gente está trabalhando com mulheres presidiárias, né, da prisão, e nós vamos trabalhar as narrativas com essas mulheres. E o dispositivo que a gente vai utilizar são outras poesias, são poesias de mulheres comuns, mulheres que estão na luta, e um dos textos que eu escolhi para elas conhecerem foi justamente a da maranhense, nossa maranhense, a Linda, que tem um trabalho muito bonito de gênero e da diversidade com as populações LGBTs, e então eu escolhi um dos textos dela
para trabalhar com essas mulheres. Então, a comunicação que nesse processo de pandemia que nós estamos fazendo com as mulheres dentro da prisão é o poético, é a poesia como dispositivo para fazer elas falarem de si e dos seus mundos e das suas resistências, dos seus problemas, e estamos nessa, né? Só um exemplo do que eu estou trabalhando neste momento na pandemia, e qual a potência da poesia? Então, aí existe a poesia como um dispositivo mesmo, a escrita, né, como um dispositivo mesmo de luta também. E aí, quando você nós falamos em transvaloração e esse próprio dispositivo do poético como esse canal que tanto abre para a comunicação quanto para uma liberdade, né? Você está falando sobre isso com mulheres apenadas, mas aí pela linguagem, uma linguagem que não está na nuvem, né? Não é uma linguagem que se define pelo abstrato, mas que se manifesta no próprio corpo, né? Como essas aberturas, e me faz pensar numa categoria que aparece no seu texto, que é a categoria do confeto, que é um neologismo aí das palavras conceito, né, e afeto, que são duas categorias também que estão na obra de Deleuze. O conceito ligado ao pensamento filosófico, ou à linguagem filosófica, e o afeto ligado à linguagem artística, né? Ele diz que o filósofo cria conceito, o artista cria afetos. Então, tem um híbrido aí, né? Tem eu até em algum lugar aqui das anotações eu chamei de uma escrita de um centauro ou de uma sereia, né? Que é um híbrido desses de espécies distintas, né? Que criam uma espécie nova e fantástica e que é fora, né? Outra expressão também que Deleuze usa, que é magnífica para falar dessas coisas caóticas que não pertencem aos códigos já estabelecidos, aos territórios já estabelecidos, né? Quando ele vai definir o fora, em Foucault, ele usa a expressão, né, invaginação do caos, né? Eu acho que é justamente essa possibilidade de trazer o que está fora para dentro, ao mesmo tempo que transformar o dentro em um fora. E eu percebo que o confeto ele faz isso. Aí eu pergunto assim, essa escrita dentro da dinâmica do confeto, ela seria possível sem esse devir mulher? Dificilmente, né? Dificilmente, eu acho muito difícil criar uma escrita sociopoética, assim. Por isso que é um processo de pesquisa difícil, eu acho, ao mesmo tempo que absolutamente encantadora, né? Porque é preciso quebrar a si mesmo. É preciso fazer a dobra de si mesmo, entende? É preciso estilhaçar a si mesmo. Eu até digo isso, né? O processo de construção, ela é algo de desconstrução de si mesmo. E aí, então, o confeto, ela é uma categoria do método sociopoético que é uma abordagem que reúne três grandes mundos, três grandes visões de mundos, três grandes possibilidades de construções de mundo, que é justamente um método que trabalha na relação com a filosofia, com a ciência e a arte. E foi justamente isso que eu achei encantador. Porque enquanto que a racionalidade científica é moderna, capitalista, instrumentalista, eurocêntrica, e por aí tem todas as características, por isso que ela é muito boa, mas ela também tem seus males. A gente diz assim, rompeu. É uma racionalidade que rompe com a filosofia, que rompe com a ética, de certo modo, né? E quando faz esse rompimento, aquilo que Terra Nariz também já fala, quando faz esse rompimento,
de certa forma, perde em entender os processos de racionalidade, porque não existe uma racionalidade, existem racionalidades. E aí, a sociopoética, ela faz esse cruzamento, né? Tudo é produzido na emergência da criação, por isso, para nós, o conceito de afetamento e de experiência são tão importantes. Não existe processo de criação sem processo de afetamento, através das experiências e o processo de criação é desenvolvido, né? Então, esses conceitos, confetos, eles buscam mesmo, é intencional. A gente fala até isso, a gente quer anarquizar, a gente quer fazer uma anarquia, né? O Gautier, que é o inventor do método, né? Ele disse, ele é francês, ele disse, nós queremos fazer uma anarquia da ciência nesse aspecto, né? De uma racionalidade apenas cartesiana e kantiana, e começa a perceber outras racionalidades do corpo, né? Assim, é uma quebra na linguagem, e uma quebra com as representações, porque dos sentidos. Por exemplo, todos os teóricos preocupados com as linguagens e com as verdades e com os poderes e os saberes e tal, que começa a pensar essa mudança na ciência a partir, sobretudo, da Escola de Frankfurt. O que a gente percebe? Percebe que o processo de colonização, ela se constitui justamente por uma cabeça que é construída, uma epistemologia da violência, uma epistemologia que pensa a partir de um único lugar, né? E aí, de forma que diz, o que é isso? É isso, já está customizado, já está habituado, já está representado, e a gente quer, no processo do confeto, quebrar a representação, né? Então, se eu digo, o que é isso? Se eu digo que isso é um livro, né? E aí eu disse, o livro é isso. Dentro de um processo de construção do confeto, buscar outros saberes que atravessam, que estão no corpo, que estão em todo o processo. E o corpo aqui não é um corpo único. A gente tem que entender que quando a gente trabalha a ideia de corpo, é um corpo coletivo. Pode ser um corpo institucional, pode ser o corpo mesmo, sujeito. A ideia de corpo é o processo de transcrição, né? Mas é um processo de criação também. É um corpo que fala de muitos lugares. Então, é muito difícil, seria muito difícil criar, descristalizar essa coisa já representada dentro de nós. Se eu pergunto para você o que é mulher, já tem as representações construídas. Né? O que é sexo, o que e por aí vai. Então, a sociopoética é justamente aquela literatura menor deleuziana, mais ou menos, que a gente diz, né? Kafka é a literatura menor, que você gostou de falar. Então, é de uma linguagem que desterritorializa. Da sociopoética, o confeto, só é construído um confeto quando há desterritorialização. Desterritorialização da linguagem. Por isso que quando você observa um confeto, você vai observar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente quer justamente as disparidades. Porque dentro de uma visão muito kantiana, a gente vai buscar sempre o ajuste. A gente quer pegar uma cor que não tem nada a ver com outra que não tem nada a ver com a outra. E aí, que é o processo de transcriação, que é o processo de transversalidade. Toda a nossa produção de saber é uma produção que não está acostumada a transversalizar. Nós perdemos isso com a racionalidade científica cartesiana, né? Então, três características muito, muito caras que estão lá na literatura menor do Deleuze e que estão aqui também. Essa desterritorialização da linguagem é uma produção política ética, porque ela fala sempre a partir dos sujeitos excluídos e da potência desses sujeitos e territórios, e é sempre construída no coletivo. Né? Um agenciamento coletivo, né? É um agenciamento coletivo. Então, de certo modo, a sociopoética é uma desconstrução, né? Por isso que a linguagem sociopoética é incomum, ela reconhece uma diversidade polifônica, essa palavra
dos sentidos que captura no momento de criação, ao mesmo tempo que dá forma artística ao conceito. E aí, dessa forma artística ao conceito, dá também o nome à criação. Infelizmente, eu esqueci de pegar, eu queria dar um exemplo de um confeto e da imagem do confeto saídas, né? Mas se eu pego um exemplo do livro Cidadão Poessi, que está no Cidadão Poessi, é o conceito de educar na ciranda, né? E o conceito de cirandoando que eles dão. E, por exemplo, a ideia, elas, né? Elas dão, que criam, a partir disso, nós vamos criando a ideia de um devir professor-criança. Então, dificilmente a escrita dos confetas, ela seria possível sem um devir mulher, né? Por quê? Porque é uma literatura menor, é uma particularidade, é um quebrar, é uma dobra, como você diz, né? Porque é um devir feminino mesmo na ciência, e a gente precisa fazer isso. Eu não sei se explicou, mas a gente precisaria só de uma live, só para falar dessa coisa, como se constrói um confeto. Mais importante do que explicar é provocar, né? Enfim, acender, né, o questionamento, acender a própria curiosidade, acender, né, o tesão pelo pensamento, né? E aí, assim, pensando só esse protagonismo, né, que a sociopoética dá ao corpo. O corpo que na tradição ocidental, né, de um modo geral, ele é vilipendiado, né? O corpo lá de Platão, novamente, né? O corpo é o desprezível, enquanto que você quer a razão, você quer o espírito, você quer o cristianismo, né, que a gente chama de platonismo para os pobres, recupera essa estrutura, né? O corpo é aquilo que deve ser mortificado para que o espírito seja vivificado, né? E aí esse território, esse campo, né, que o Deleuze chama de filosofia da diferença, né, dentro do qual estão alguns caras, né, que o Roberto Machado chama assim de aliados, o Nietzsche, o Bergson, o próprio Deleuze, o Foucault, algumas escritas e alguns pensamentos que estão ali fervilhando e indo contra essa dinâmica de mortificação do corpo, da experiência, da imanência. Então, a sociopoética vem daí, né, eclode daí, trazendo esse protagonismo para o corpo, deixando o corpo falar, deixando que o corpo pense, deixando que o corpo crie, que o corpo produza. Então, de maneira que eu entendo que a sua escrita é feita dessa forma. Eu aqui nas anotações, eu usei a metáfora da prenhez, né, que é a criação, que é essa criação de vida que brota de dentro de um corpo, né, que obviamente estaria muito ligado a um devir mulher, né? Então, pensando assim, acionado, né, por essas imagens e por esses pensamentos, para a gente fazer aqui o desenlace do nosso encontro, como é que é o seu processo de escrita, né, dentro dessa perspectiva? Algumas considerações que você coloca sobre essa potência do corpo, né, o que pode o corpo. É muito importante a gente compreender que essa perspectiva do corpo não é um egocentrismo, né, porque muitas pessoas, às vezes, dizem assim, você está falando do corpo, não é uma estética da existência, né? E como estética de existência também é um modo de como ser no mundo, estar, né? Inclusive quebrando um pouco as essencialidades, ou seja, é algo que se fabrica e se constrói no processo de criação. Nesse sentido, significa dizer o corpo, quando nós acionamos o corpo, seja ele corpo sujeito, individual, seja corpo coletivo, Cidadão Poessi é um corpo coletivo. Justamente de Mulher Maravilha a Cidadão Poessi, para dizer assim, de Mulher Maravilha, que é uma construção cultural criada, né, nos Estados Unidos e tal, de coisa. Eu posso fazer a justiça para o Cidadão Poessi é um grupo,
É o empoderamento, o poder que pode o corpo coletivo do grupo. Como o coletivo pode. Quando as mulheres se organizam, elas podem muito mais. Então, essa potência do corpo como potência de poder mesmo, como potência criadora, como potência política, né? E aí você me fala fala dessa prenhez. Eu adorei isso aqui, porque é algo que está o tempo todo na minha escrita. Eu acho que eu sou uma mulher. Primeiro, eu me afirmo muito nessa potência da maternidade, né? Então, eu me afirmo muito nessa potência da fertilidade. Inclusive, eu era uma mulher infértil, e que comecei a dizer para o meu corpo e trabalhar o meu corpo, dizer assim, eu não vou aceitar isso como verdade. E hoje eu tenho uma filha, só um exemplo. Isso tem a ver também com todo um esforço e uma série que eu não vou entrar no método. Mas, tipo assim, essa perspectiva da prenhez é algo que está muito dentro de mim como perspectiva de criação, né? Então, a minha relação com o desejo de escrever, ela está justamente muito, como é que eu posso dizer, pautada no meu cotidiano e no cotidiano daquilo que a minha percepção aguça, né? Dos sentidos. Então, a minha prenhez, por exemplo, ela é uma prenhez principalmente da dor, né? Até o Peter Pebbar falou uma coisa que eu me senti absolutamente dentro, é uma prenhez da dor, do sofrimento das pessoas, do mundo. Sou muito... essa dor parece que me chega primeiro. Então, essa ideia da prenhez, do parto, e algo que, ao mesmo tempo, ele carrega tem isso. O Anderson Flor do Nascimento, que é um filósofo da UNB, ele disse uma coisa quando esteve 2 vezes na minha qualificação, que me afetou muito, e talvez ele nem sabe, mas ele é uma das pessoas que mais me estimulou para ter coragem de escrever. Porque ele disse que eu produzo um efeito lispector, não me comparando com ela de jeito nenhum, porque quem sou eu nessa relação? Não tem nada a ver com comparar. Mas é de dizer assim, que eu falo muito do de dentro, né? Eu falo muito de dentro do meu deserto interior, ao mesmo tempo que eu estou expondo a humanidade inteira. Então, como é que eu vivencio essa coisa que o mim não é mim? Entende? O eu não sou eu. Parece um processo de desabrochar-se mesmo, né? Então, é uma prenhez de mundo. É uma prenhez de mundo. Acho que a escrita é a prenhez são processos de parto dolorosos, mas também tem uma coisa da alegria, né? E do prazer, né? Do prazer, que são processos de parir de mundo. Então, tudo que eu produzo e chamo de poético, né? E isso ainda tenho até muitas dúvidas. Qual é o meu lugar realmente dessa escrita? Se ela é escrita filosófica, poética, literária, o que ela é ciência? Claro que eu escrevo, meu cotidiano não é marcado só por uma escrita, como você mesmo disse. Por exemplo, eu sou uma professora da universidade, então eu tenho os artigos, só nesse semestre eu produzi, deixa eu ver, 1, 2, sozinha, autoria própria, eu produzi dois artigos para a revista Qualis, e produzi mais 3 artigos em coautoria, e produzi 2 artigos de livros,
Ou seja, essa coisa do escrever na norma, eu tenho que fazer o tempo todo, né? Mas o que escapa são esses fluxos. Então, porque também é uma forma de dizer, deixa eu escapar, porque senão eu morro, entende? Então, como eu disse lá no começo, eu percebo aqui essa tal dessa poética do fogo, né, de fala Bachelard, que ela não está na forma, né, está no calor que ela traz, está na energia que ela emana. Então, tudo que eu produzo é simplesmente o fluxo de intensidade das coisas imanentes que eu vejo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu ouço, que eu toco, e que me tocam, né? Me atravessam como navalha, muitas vezes, e eu escapo pela escrita, eu resisto pela escrita, eu também milito pela escrita. Nesse sentido, eu sou prenha da vida, eu sou muito prenha da vida. Ela me sopra e me coloca, me faz colocar coisas no papel, e aí é esse fluxo, né? Às vezes é uma loucura, como eu não tenho tempo, como eu disse que escrevo muito no processo de emergência, eu pego o celular correndo e gravo aquele disparador, a ideia bem aqui, depois eu retomo. Eu estou no trânsito, então já falei sobre isso. Então, é um pouco isso, né? E eu acho que essa descoberta de mim, dessa possibilidade de não segurar as dores, de não segurar também os pensamentos, e a escrita ser, digamos, essa possibilidade, é muito bom, entende? É muito bom. Então, assim, algumas pessoas... tem algumas pessoas que escrevem porque querem ganhar dinheiro ou querem ser conhecidas, não sei, mas eu acho que eu não estou nessa, não. A escrita, para mim, é um processo que eu tenho que escrever alguma coisa, porque senão eu morro. Eu tenho para viver. Eu tenho que parir, entende? Eu tenho que... botar a boca no mundo, é falar. Uhum. E, ao mesmo tempo, de me diluir. Entende? Não sei se eu respondi, não sei se é isso, mas está bem dentro. Eu tenho certeza que essas falas todas serão encantadoras para todas as pessoas que forem atingidas, tanto quanto estão sendo para mim, né? Tanto quanto estão... E a experiência de conversar com você é sempre maravilhosa, porque como eu usei a imagem do fogo há pouco, né? Então ela está sempre acendendo novos fogos, está sempre disparando devires, acionando dispositivos, né? Mas você realmente é uma pessoa que tem uma linguagem potente, provavelmente porque tem toda essa fertilidade, né? Nesse seu corpo que pensa. A Deleuze tem a imagem da máquina desejante, né? Que é aquela máquina que libera um fluxo, e esse fluxo se conecta a uma outra máquina, e essas máquinas formam novas máquinas, né? Que é como quando você fala do cidadão per si, eu penso nisso. Esse corpo coletivo é isso, é uma máquina que conecta a outra para formar as novas máquinas, né? Máquinas que vão se expandindo rizomaticamente. Então eu percebo toda essa potência na sua linguagem, né? no pensamento que você expressa. E para finalizar esse nosso bom encontro, eu vou fazer uma leitura de uma citação do Nietzsche que você trouxe aqui na página 73 do seu livro, e diz assim: fazei como o vento quando se precipita fazei como o vento quando se precipita das suas cavernas montanas, quer dançar ao som do seu próprio assovio, e os mares estremecem e trepidam sob o bater de seus pés. Louvado seja esse selvagem e livre espírito de tempestade, que dança sobre os brejos e as angústias como em relvados. Louvado seja espírito de todos os espíritos, a ridente tempestade que sopra pó nos olhos de todos os pessimistas e ressentidos. Muito obrigado, professora Socorro Borges, obrigado, Sesc, obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Eu que agradeço.
muito feliz de poder participar desse momento e acho isso um bom início de conversa. Sem dúvida, vamos fazer outros encontros como esse.